y una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Deus não dá filho para ninguém. Somos nós que fazemos os filhos. Eu gostaria que junto com essa proposta fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomias. Temos problemas nos grandes centros de água potável. Não aconselho ninguém a ir à praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, no sábado ou domingo de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso, se quisermos produzir felicidade em nosso país. Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quem me acompanha há mais tempo, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo a se unir a essa família, que esse canal na verdade é uma grande família, onde até o público escolhe os vídeos, me diz o tema. Aqui eu sempre penso na maioria e vocês me ajudam a fazer os vídeos, inclusive alguns até colaborando financeiramente para que o projeto continue sempre no ar. Mas os inscritos mais velhos servem também como testemunhas para provar que aqui a gente não fica fazendo sensacionalismo, principalmente quando se trata de fim de mundo, o fim do mundo e a vinda do anticristo. Muitos canais, muitas páginas no Face, muita gente, até da grande mídia, eles costumam ficar marcando data, né? O fim do mundo vai acontecer até tal ano, o fim do mundo, a cada 3 meses, 2 meses é a mesma coisa, basta acontecer alguma coisa a mais e esse pessoal já vem com sensacionalismo. Nostradamus. Quem foi este homem? Onde viveu? O que previu? A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, anunciou: o fim do mundo está chegando. Os maias estavam certos. Boa sorte a todos. A Agência Espacial Americana vai lançar hoje uma nave para investigar um asteroide que vem sendo chamado de asteroide do fim do mundo. E é bom a gente andar logo porque o mundo vai acabar. 21 de dezembro de 2012, o dia do fim do mundo. O que na verdade eles nem percebem é que eles estão blasfemando e estão banalizando o assunto. Ou seja, se fala tanto disso que quando chegar a hora, o pessoal não vai estar nem aí, porque toda semana é a mesma coisa. E eu digo afirmo que é blasfêmia pelas próprias escrituras, baseado na própria escritura. Quando perguntar o nosso Cristo, o Yahushua, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, ele disse que nem o filho sabe, apenas o pai sabe essa data, e que nós devíamos ficar atentos aos sinais. E aí sim eu concordo com os canais sérios que estão fazendo isso, que é o que eu considero hoje os canais sérios aqui no YouTube, né? Pelo menos os que eu conheço, claro que deve ter mais, mas os que eu conheço. É o Desperto do Thiago Lima, o Rômulo, o Humberto, certo? Esses caras aí, Além da Nuvem, não posso esquecer. Mas enfim, família, esses canais, quando eu vejo, pelo menos os vídeos que eu vi deles, quando eu vejo eles falarem de fim do mundo, eles não ficam marcando data, eles mostram sinais. E é o que a gente vai ver agora. Por exemplo, família, eu quero chamar a sua atenção, já faz tempo que eu quero fazer esse vídeo, mas sempre acontece alguma coisa que atrapalha, velho. Ó, faz uns 6 meses que eu queria fazer esse vídeo e só tá saindo agora. Como eu digo, pessoal, aqui vocês sabem que eu não tenho uma posição radical sobre as igrejas que o pessoal frequenta, sobre o templo, vamos dizer assim, que as pessoas vão. Eu acho que se as pessoas vão orar, vão pedir a Deus as coisas e tem um teto para elas fazerem isso, principalmente na nossa realidade de hoje, por exemplo, vamos dizer que a gente quisesse agora se unir para falar de Cristo. A gente teria que procurar um lugar, porque se a gente fizer isso numa praça pública, as autoridades vêm e nos tiram. Tá fazendo aglomeração ali sem permissão, é capaz até da gente ser multado. Principalmente os organizadores já teve caso de serem presos, porque não pode. Youtubers, por exemplo, que marcaram encontros em shopping sem avisar e gerou multidão, os caras foram processados. Isso é fato. Então, você não pode fazer isso. Você tem que alugar um lugar apropriado para isso, fornecer inclusive segurança e colocar lá. Então, na nossa realidade hoje, principalmente com a violência, assalto, precisa sim de um lugar desses. O problema é que o pessoal coloca como um lugar de salvação, um lugar santo. E isso a gente sabe que não existe. Deus disse: onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei presente.
justamente porque o importante é a fé das pessoas, e é essa que realmente opera milagres. Mas esses caras pegam o que é de Deus e colocam como se fosse deles. Você vê esse templo, o tapete vermelho, ó, estendido ali, e inclusive a inauguração dele só foi pessoas celebres, fazendo distinção, né? Porque Cristo deixou claro que não existe nem maior nem menor, para ele todos nós somos iguais. Eles não, eles se colocam como o próprio Deus e são tratados até como deuses mesmo pelas pessoas. Esse exemplo aqui é um padre sul-africano, ele se diz o último profeta, não pisa no chão porque a terra está cheia de pecados. E aí os súditos dele levam ele para todo lugar, ó, os fiéis. Realmente o consideram Deus. E para você ter ideia do cúmulo, do absurdo que nós estamos chegando, essa geração, Lula agora está sendo considerado também como um deus, uma entidade religiosa. Veja só uma procissão que fizeram para ele, a coisa mais ridícula do mundo. Você vê, família, por aí como a situação é grave e como as pessoas de fato foram doutrinadas pelo sistema religioso a um tal ponto de elas pegarem um político vivo e rezarem e acenderem vela para ele como se ele fosse um santo que está no céu. Realmente é uma total distorção. Nós estamos realmente voltando ao tempo de Sodoma e Gomorra. E que tempo era esse, Davi? Era o tempo que o povo era devasso? Sim, era o tempo que o povo era devasso, mas também era um tempo que as pessoas não sabiam o que era certo e o que era errado. Chegavam esses senhores da lei. Olha, faz assim, é isso, o Deus é esse, ele gosta disso, ele gosta daquilo, e as pessoas faziam, não importava o que fosse. O cara podia pedir qualquer coisa mais absurda que você pensar, e as pessoas faziam. E o que é que a gente vê agora? É exatamente isso. Você vê pastores, por exemplo, dizer, olha, vocês estão com problema financeiro, aí o cara, não, tô com problema financeiro. Ó, o problema é a tua esposa. Claro que não são todos, mas alguns pastores, né? Vagabundo, fica afim da mulher do cara e sabe que o marido é uma pessoa sem conhecimento das escrituras e vai jogar essa, o cara acredita e ele mesmo leva a esposa pra isso. E você imagina, é uma coisa muito vergonhosa. Muitos passam por esses procedimentos, não é uma coisa simples. Quando vem estourar, ó, quando você vem saber de um, já aconteceu 100 mil. Porque tem que ter muita coragem pra chegar e dizer, não, realmente o cara me iludiu e me enganou assim. A maioria que acontece fica calado, morre ali mesmo e ninguém fala mais sobre o assunto. No máximo o cara sai da igreja e vai pra outra. Porque ele acredita de fato que aquele cara é um ungido. Não, esse cara é ungido, eu vou deixar ele passar o rudo aí na minha mulher, que o capeta tá nela. E como ele tem a vara santa, né, ele vai... Então, família, realmente a coisa é muito grave, é muito séria. Não é uma coisa que acontece longe de nós, é uma coisa que acontece perto. Você perguntar no seu bairro, você não dessa forma, mas sempre tem uma pessoa que foi lesada de alguma maneira. E por que isso está acontecendo? Esse, para mim, é um dos sinais que realmente a vinda do Cristo está próxima. Essa perseguição cristã que acontece, na verdade, como tentaram destruir o cristianismo pela espada e pela força e não conseguiram, cada vez mais e mais pessoas vão vendo que Deus é um só, e que mandou o seu filho para nos salvar, que Deus é amor. O que é que eles estão fazendo? Eles estão levantando a bandeira do cristianismo e desde o começo foi assim, né? A Igreja Católica foi a primeira a colocar dentro do cristianismo um monte de doutrina pagã. Esses pastores aqui no Brasil, por exemplo, só para a gente filtrar aqui no Templo de Salomão, esses pastores são todos maçons, certo? Eles servem à Ordem Illuminati. Como eu já expliquei, a maçonaria ela serve como um exército. Os Illuminati não aceitam
novos membros, tem que ter o mesmo sangue que ele, a mesma linhagem sanguínea, então só são 13 famílias, são muito resumidos. Mas eles precisam de novas ideias, precisam de novas mentes, pessoas dispostas a trabalhar para eles. E para isso eles usam a maçonaria como verdadeiramente um recrutamento de soldados. E esses soldados trabalham para a nova ordem mundial. A gente sabe que esses pastores são quem? Os grandãos daqui. É um Valdomiro Santiago, é um Silas Malacheia, é um Marcos Feliciano da vida, é um Edir Macedo. Esses caras, eles trataram de trazer para dentro do cristianismo outras doutrinas que é tudo menos cristianismo. Abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Nós estamos aqui no monte, consagrando essas vassouras, aonde está no livro de Isaías, que o Senhor varrerá com a vassoura. Esse primeiro caso vocês viram, né? Transformaram Deus em gari. Eu não vou nem comentar, sem comentários. O segundo, irmão, vocês vão ver aí que o pastor usa a envelope com a doação, né? Com a oferta, para expulsar um demônio. Veja aí, ó. Quando sacrificamos no altar em nome de Jesus, não tem demônio que resiste. Eu vou provar para vocês que o sacrifício joga por terra o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador. O que eu tenho nas minhas mãos é o quê? Mas a partir do momento que eu consagro ele se torna uma arma contra o inferno. Eu vou colocar esse envelope sobre esse homem manifestado. E vocês vão ver que o poder do sacrifício vai fazer esse demônio urrar, gemer. E esse demônio vai embora quando esse envelope tocar nele. Família, eu tenho que parar pelo cúmulo de absurdo que quer dizer que o demônio é um demônio ou é uma vaca? Porque eles que ele ia urrar aí. Então é uma vaca. E vocês vão ver que o poder do sacrifício vai fazer esse demônio urrar, gemer. E esse demônio vai embora quando esse envelope tocar nele. Presta atenção, faz silêncio. O envelope vai tocar, segura ele. O que está nele vai gritar, vai urrar e vai embora, ó. Presta atenção, ó. Ó. Escuta isso, ó. Pode soltar. Bate o pau e diga glória a Deus. Levanta, mano. Olha. Pode deixar ele. Deixa. Levanta. Se é para Jesus, melhora isso, vai. Vem cá, rapaz. Ei. Dê um abraço aqui. Ajude ele a descer. Família, é muito absurdo. Esses caras realmente eles beiram ridículo. Você viu aí claramente que a Bíblia está errada, né? Pela lógica desse cara, a Bíblia está errada. Deus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Mas não é. Em meu envelope expulsarão os demônios. Um dia, quando chegar no céu, quero questionar Deus. Por que ele resolveu criar alguma coisa? Ele é autossuficiente, ele é todo poderoso, não tem necessidade de nada. Se não tem necessidade de nada, por que ele criou esse universo e esses seres que vivem para desonrá-lo? O favor de Deus na vida espiritual, você pode ter vitórias espirituais através da oferta. Você pode ter solução de problemas emocionais através da oferta. Você pode ter cura através da oferta. Você pode ter solução de problemas financeiros através da oferta. O planeta Terra foi feito com uma finalidade: ser um conservatório musical. O planeta Terra foi criado para que Lúcifer pudesse governar nele com seus anjos cantores. Então, família, como eles agora têm o gado doutrinado, têm o gado dentro do cercado, preso, completamente perdido e confuso, chegou a hora deles se afastarem do cristianismo, porque as pessoas já estão muito acostumadas com as doutrinas pagãs dentro das igrejas. Você tirar agora, o pessoal não vai porque diz que é chato, porque é sem graça. Então a graça está naqueles rituais que eles fazem ali, disfarçado de outros nomes, comemoração disso, comemoração daquilo, mas a gente sabe que é tudo ritual pagã. Então o que é que está acontecendo? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês mostra claramente, ó, chega inclusive a beirar o ridículo. Ó. O Edir Macedo ele criou novamente, né, a Arca da Aliança, fez lá, e criou de novo os sacerdotes. E veja como é que o cara tá vestido aí, ó. Veja quando ele se apresenta, só um minutinho. Amigos de Portugal, meu nome é Giovanni, eu sou um dos sacerdotes aqui do Templo de Salomão. Nós estamos hoje... Sou um dos sacerdotes aqui do Templo de Salomão. Você vê, família, que de fato beira o ridículo. O cara está ridículo ali. Mas as pessoas não querem saber e não percebem que isso aí é negar a Cristo. Todas essas coisas eram feitas na primeira aliança. Quando Cristo veio e pagou o nosso preço ali na cruz do Calvário, acabou isso aí, irmão. Já era. Mas os caras estão revivendo porque chegou de fato a hora de se afastar do cristianismo, do verdadeiro cristianismo.
Então é hora de colocar outra religião que se tinha antes, que agora não faz mais parte de Deus, ela fez antes da segunda aliança, a última e eterna aliança com Cristo. Então agora chegou a hora de eles separarem, de colocar de fato o que eles queriam desde o começo, que era colocar as pessoas na perdição. E eu deixei por último, que na minha opinião é o pior deles, que é o Edir Macedo, é o que começou com toda essa heresia, porque ele vem realmente profanando o próprio evangelho. Ele usou o quanto pôde o evangelho para enriquecer, se aproveitando da fé alheia, do nome de Deus, ficou podre de rico, está entre os homens mais ricos do mundo, né? E os outros vêm logo atrás dele. E agora ele vem de fato profanando, questionando e se colocando acima de Deus. Preste atenção nas palavras dele, que você vai ver ele questionando os milagres de Deus, do nosso Cristo, e outras partes da Bíblia também. É um pouquinho longo, mas vale a pena você ver, depois a gente comenta. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num dia de casamento, foi numa festa de casamento, quando ele transformou a água em vinho. Eu fiquei perguntando, meu Deus, o primeiro milagre que o Senhor faz não é a cura de um enfermo, não é a libertação de um oprimido, não é a salvação de um ser humano. O Senhor transformou água em vinho. E essa água em vinho, o que fez? Alegrou apenas os convidados daquela festa de casamento. Mais nada. Não veio mais nada. Ou fez? Qual foi o benefício que a transformação de água para vinho trouxe para o reino de Deus? Qual foi? Fala, pessoal. Houve algum benefício? Não. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é justo que o Senhor tenha transformado água em vinho sem beneficiar qualquer pessoa para o reino de Deus, enquanto há pessoas cujas vidas se mantêm como águas poluídas, podres, na realidade, e que, apesar de crerem em Ti, ainda continuam com a mesma qualidade de vida, a mesma vidinha miserável, mesquinha, infeliz, triste, mal-humorada. É justo isso? É justo que o Senhor tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida de uma pessoa para uma nova criatura? Eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. A minha inteligência se nega a aceitar essa situação, mas foi o Senhor quem fez isso. Eu sei que o Senhor fez isso, mas particularmente o meu coração, diante do conhecimento que nós temos da tua palavra, da justiça de Deus, não passa na minha cabeça uma coisa que eu não aceito. Eu não aceito. Eu não aceito. É inaceitável que ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Que ele tenha transformado água em vinho e não tenha transformado a vida das pessoas que têm crido nele. Sejamos honestos, sim ou não? Concorda comigo? Então, é sobre isso que nós queremos que você entenda. Nós temos uma proposta. O Jesus veio, né, o nosso Yahushua, que também até o nome dele profanaram, ele veio ao mundo como homem. Então ele andava, ele viajava, como todos nós. E ele tinha que aproveitar as oportunidades que apareciam.
O milagre da transformação da água em vinho foi um milagre que serviu, principalmente naquela época, para convencer muitas pessoas de que ele de fato era filho de Deus. As pessoas não acreditavam e precisavam ver os milagres, e por isso ele andava no mundo fazendo o que fosse possível, e isso dentro da própria humanidade dele, fazer. Você não vê o Cristo em nenhuma parte bíblica ele se teleportando para os lugares que ele poderia fazer sim, mas ele veio como homem, estava vivendo como homem e andava como homem, e aproveitava as oportunidades que apareciam como homem. Então você vê que ele tenta ridicularizar e meio que fala que como se fosse ele faria melhor. E o que é que a Rede Record faz pelo mundo? O que é que ele faz pelo mundo? Só suga, só desvia as pessoas. Aí você vê que de fato estamos andando para o fim dos tempos, porque uma coisa era o cara chegar e puxar uma pessoa para o satanismo, para o paganismo e o ocultismo, tudo bem, tá certo? A pessoa ia porque queria, era chamada, convidada para aquilo, se sentia atraída por aquilo. Só que agora a gente vive um tempo realmente terrível, porque esses caras vêm, distorcem o evangelho e formam uma verdadeira legião de ateus, de pessoas revoltadas com Deus que não tem nada a ver. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante? O ouro? Ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro
estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, é você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Como você ouviu, irmão, o cristianismo ele de fato liberta e não há espaço para erro, nem para ficar com interpretações loucas. As pessoas simplesmente aceitam isso porque de fato não conhecem o evangelho de verdade. Elas preferem ouvir da boca destes lobos devoradores e por isso caem no engano. A construção do Templo de Salomão aqui no Brasil para mim significa apenas que o Brasil está muito adiantado na agenda global da nova ordem mundial, da chegada do anticristo. Talvez a coisa até comece por aqui, família, eu até me atrevo a dizer isso. E para você que ainda tem alguma dúvida: Davi, eu queria uma prova, eu ainda não acredito muito nisso, que de fato a gente está no fim dos tempos. Eu vou deixar Timóteo 3, eu vou narrar aqui para vocês e a gente encerra o vídeo e fica claro. Eu acho que não vai ficar nenhuma sombra de dúvida sobre o que de fato a gente está enfrentando agora nesse momento. É preciso, como eu venho constantemente dizendo nos vídeos, da gente se revestir com a armadura de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas não negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E é com esses ensinamentos que esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, compreendido a nossa mensagem. Se isso de fato aconteceu, por favor, compartilhe, mostre para mais um amigo.
Conscientizando as pessoas, libertando elas dessa prisão que elas se encontram no momento, é a única chance de a gente fazer alguma diferença mais pra frente. Apenas com a massa realmente acordando. Sozinhos nós não podemos fazer muita coisa. Apenas seremos pessoas despertas falando ao vento. É preciso acordar os outros, os que ainda dormem. Para isso, somente através dos ensinamentos do próprio Cristo. Os verdadeiros, porque como você está vendo, o sistema sabia o poder do cristianismo. E por isso eles estão contaminando com doutrinas maçônicas e pagãs o próprio cristianismo. Se a gente ficar calados e omissos, estaremos sendo cúmplices do próprio sistema, e nós não podemos fazer isso. O mal vai vir, todas essas coisas têm que acontecer, está escrito, mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, mesmo assim, mesmo que o fim seja inevitável. E quem puder, família, e quiser, de livre e espontânea vontade, sem envolver fé nem nada do tipo, não tem nada a ver, se você quiser ajudar o trabalho a continuar, se você achou que ele é importante, nós temos o PayPal, temos o Patreon e temos o Apoia-se. Qualquer valor será sempre muito bem-vindo para ajudar a nossa causa aqui e os vídeos continuar saindo, tá, família? Mas, como eu digo, sem envolver fé nem religião e não se sinta obrigado por causa disso, tá, família? É simplesmente uma doação de homem para homem se você quiser fazer, tá? Eu fico muito agradecido para quem fizer. São os poucos patrões que a gente tem que vão mantendo o canal de pé. Eu vou ficando por aqui, espero que o nosso Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Um abraço, fiquem todos com o nosso Criador e sempre encarando o sobrenatural.